Depois tivemos outro jogaço, esse talvez o grande jogo aí da rodada, né? Foi Grizzlies e Suns, né? O grande jogo em termos de basquete praticado. O jogo mais midiático de ontem, obviamente, foi Dallas e Lakers, né? Foi o jogo que todo mundo assistiu. Mas basquete jogado, Grizzlies e Suns foi o melhor jogo de ontem, né? Pegando pra ver o condensado do jogo, foi realmente entretenimento puro, né? Um jogo muito movimentado, pontuação altíssima dos dois times, né? Os dois passando dos 140 pontos. O terceiro período, o segundo tempo em si desse jogo foi inacreditável, né? A gente teve no terceiro quarto os dois times passando dos 40 pontos e no quarto período os dois passando dos 30. Então foi realmente um tiroteio fantástico que terminou com o Grizzlies saindo vencedor, né? Jogando em casa, o Grizzlies venceu o Phoenix por 151 a 148. Um jogo decidido ali na reta final, decidido na prorrogação e decidido por ele, né? Ja Morant. Né? O Ja Morant ontem não teve um bom começo de jogo, né? Os 3 primeiros quartos dele foram bem, né? Foram bem ruins. Só que no final, velho, o homem chamou. O homem chamou o jogo, marcou os últimos 11 pontos do Memphis no último período, incluindo os 2 pontos que levaram o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, faltando 9 segundos, foi ele que conectou ali o passe para o Jalen Wells e terminou ali na dunk do novato, que basicamente sacramentou a vitória de Memphis. Então o Ja Morant ontem foi o grande nome do jogo, 29 pontos e absurdamente decisivo. E é o que eu falo sobre o Ja Morant, né, cara? Recentemente saíram aí rumores falando que o Memphis poderia trocar o Ja Morant por ele não ser o grande nome do time nessa temporada e tal. Poderia acontecer do Memphis botar ele no mercado e tentar capitalizar em cima. E aí eu lembro que eu falei na época, realmente o Ja Morant, ele não é o melhor jogador do Memphis nessa temporada. Eu acho que é indiscutível que nessa temporada o JJJ é o melhor jogador do Memphis. Ele é o melhor jogador do Memphis nessa temporada. Porém, mesmo o Ja Morant não estando sendo o melhor jogador, não estar sendo, né, melhor dizendo, o melhor jogador do Memphis, é indiscutível também que, no geral, né, olhando pro todo, ele é o cara mais talentoso desse time. E é o cara que, quando a parada apertar, é nele que a bola vai. É nele que a bola vai. Né? Se você me perguntar, Luiz, você acha que o Memphis é dependente do Ja Morant? Você acha que sem o Ja Morant o Memphis conseguiria ser competitivo? Se você me perguntar isso, eu vou falar, cara, eu acho que sim. Eu acho que o Memphis, mesmo sem o Ja Morant, consegue ser um time competitivo. Tanto que, né, nos últimos anos, o Memphis, é só pegar os números, o Memphis soube lidar muito bem com as inúmeras ausências do Ja Morant, seja por lesão, seja por suspensão, enfim, o Memphis soube lidar com a ausência dele. Temporada passada acabou sendo atípico, porque além da ausência do Ja Morant, teve a ausência de 90% do time, aí ficou complicado realmente. Mas nos anos anteriores, o Memphis, cara, aprendeu a lidar com a falta do Ja Morant. Então eu acho que se o Ja Morant não estiver mais no Memphis, e o Memphis mantiver o mesmo time, o Memphis vai conseguir competir. A questão é, em jogos duros, em jogos equilibrados, em jogos grandes, como foi o jogo de ontem, sem o Ja Morant, talvez a chance de vitória do Memphis diminuísse. Por quê? Porque o Ja Morant, ele tem aquele fator clutch. Fator clutch esse que, por exemplo, o Desmond Bane, o JJJ, o próprio Jalen Wells, esses caras não têm esse fator tão gritante como o Ja Morant. O Ja Morant, ele é o famoso jogador bom e com estrela. Existem jogadores que são muito bons, só que não tem estrela.
Ao mesmo tempo que existem jogadores que não são tão bons, só que tem muita estrela, né? São jogadores que em momentos grandes acabam crescendo. O Ja Morant, ele une os dois. Ele é muito bom e ele tem muita estrela. Então, o Memphis pode competir sem o Ja Morant? Pode. Mas vai chegar o momento onde, se não tiver um cara como o Ja Morant, o Memphis não vai conseguir vencer. O Memphis não vai conseguir superar certos obstáculos. Então a presença do Ja Morant nesse time do Memphis ainda é crucial. Porque nesse tipo de jogo, pegado, equilibrado, tiroteio pra todo lado, e aqui eu não tô tentando fazer uma piadinha de Ja Morant com tiroteio, só pra deixar claro, não foi minha intenção. Mas nesse tipo de jogo, a presença do Ja Morant, você ter um cara como o Ja Morant, mano, muitas vezes vai te garantir a vitória. E foi o que aconteceu ontem. Coletivamente o Memphis foi bem. Na parte ofensiva, defensivamente ninguém foi bem ontem, né? Nenhum dos times quis defender ontem, né? Não tem como você olhar para um jogo onde os dois passaram dos 140 pontos e falar que a defesa apareceu. Não apareceu defesa de ninguém. Mas ofensivamente os dois times foram bem. E aí o que acabou decidindo no fim foi o fator, né, Ja Morant. Então, Ja Morant foi absurdo, decidiu o jogo, cresceu muito depois aí da expulsão do JJJ. Novamente, o JJJ, num jogo grande, teve problemas de faltas, o que já virou característica do JJJ. Né? Jogo grande, ele sofre com faltas, não tem como. E aí, no momento da expulsão dele, foi onde o Ja Morant realmente cresceu pra caralho no jogo. Então, o moleque decidiu, foi absurdo. E conseguiu ofuscar uma das melhores noites que o Suns teve na temporada. Né? Se você olhar pro jogo ofensivo do Phoenix Suns ontem, cara, foi um dos melhores jogos do Phoenix na temporada. Foi a primeira vez desde 1990... Onde o Phoenix, teve 5 jogadores marcando pelo menos 20 pontos. Ontem teve Bradley Beal marcando 24, Booker marcando 28, Durant marcando 26, o Grayson Allen marcando 21 e o Bol Bol, exatamente, Bol Bol marcando 23. Inclusive, melhor jogo da vida do Bol Bol ontem, né? Bol Bol ontem jogou pra caralho. Eu, como um dos grandes fãs de Bol Bol, fiquei muito feliz. Eu acho que só tem um cara que é mais fã do Bol Bol do que eu, que é o Shaq. O Shaq, ele é realmente tarado no Bol Bol. Eu gosto do Bol Bol, mas o Shaq é totalmente taradíssimo nele. Mas enfim, eu fiquei muito feliz pelo Bol Bol, jogou muito bem. Só que, assim, o Phoenix é um time que tá tão, assim... Falando português correto, é um time que tá tão na merda que mesmo numa noite histórica do ataque, o time não consegue ganhar. É complicado, cara. É realmente muito complicado o que acontece em Phoenix. E ontem mais uma derrota, né? Derrota de número 31 do Phoenix na temporada. E vitória de número 38, 38ª vitória do Grizzlies na temporada, né? Grizzlies aí se mantendo na briga pelo topo, né, da Conferência Oeste. Já o Phoenix se mantendo aí fora da briga por pós-temporada e sofrendo a sua 6ª derrota nos últimos 7 jogos. Uma tragédia lá no Arizona.